Então, fica essas três perguntas. Por que esse afastamento da questão da igreja tradicional, né, ela está usando esse termo? Se hoje em dia elas estão caminhando para uma forma semi-pelagiana, né? E por que essa pluralidade toda, né? Como que a gente se desvincula, ou como é que a gente identifica tudo isso, né? Como é que fica tudo isso? Vamos por parte. Primeiro, antes de tudo, eu preciso dizer que eu amo os meus irmãos batistas arminianos. Eu cresci numa igreja batista de tradição arminiana, fui batizado por um pastor a quem eu amo, que já está na glória, pastor José Carlos Monteiro Costa. Então, o que eu digo sobre a teologia arminiana é do ponto de vista dos fatos, a minha consciência no campo da teologia. Então, a teologia arminiana, ela carrega em si uma fraqueza. Ela carrega em si uma fraqueza. Quando eu disse ao irmão que no século XVIII os batistas gerais praticamente quase desapareceram e se tornaram vulneráveis às heresias, é porque ela carrega em si uma fraqueza teológica. Os batistas particulares, eles cometeram alguns excessos no que tange a essa questão, e, por exemplo, alguns se tornaram até hipercalvinistas, um outro problema, um outro extremo. Se os batistas particulares pecaram pelo excesso, os gerais pecaram pela negligência. E é por isso que é muito comum nas igrejas batistas de tradição arminiana essa vulnerabilidade, né, a perda da sua identidade, a concessões no campo de doutrinas essenciais, né? E hoje no Brasil, por exemplo, embora muito desse debate seja muito superficial, né, as pessoas se dizem arminianas, mas nunca leram absolutamente nada sobre o assunto, em linhas gerais nós vivemos uma situação muito triste, né? Eu tenho conversado muito sobre esse assunto, viajo o Brasil de norte a sul, conheço bem a realidade batista no Brasil, e esse é o momento dos mais delicados em 150 anos dos batistas no Brasil. Então nós perdemos, respondendo aí a irmã que fez essa pergunta, é um excesso de informalidade, não tem decência e zelo litúrgico, uma bagunça em muitas áreas. Nós temos encontrado igrejas batistas que fazem concessões doutrinais, pastores que se apresentam como batistas, que, por exemplo, demonstram uma eclesiologia sem nenhum amparo na nossa tradição. Por exemplo, igreja multisite, quer dizer que o indivíduo tem uma igreja aqui, ele planta várias outras igrejas com o mesmo nome, com o mesmo CNPJ, e todos respondem a ele. Esse modelo de governo é piramidal, episcopal, não é um modelo batista, no qual cada igreja é independente, autônoma, e se associa a outras igrejas de forma voluntária para promover o evangelho. Então, percebam, essa maioria, né, de igrejas batistas hoje no Brasil, com sérios problemas teológicos, eclesiológicos e, em alguma medida, até morais e espirituais, tem uma relação estreita com o abandono da confessionalidade, que não é um problema somente dos batistas. A gente vive numa era de perda da confessionalidade. Isso tem relação com a pós-modernidade, com relação ao relativismo. Então, cada um tem sua verdade, para que ser dogmático, né? Doutrina divide, aquelas conversas todas que nós sabemos. Quando, na verdade, quando a gente olha para a história, o que a gente percebe é que quanto mais consistente é uma igreja, quando ela consegue coadunar luz e fogo, isto é, ortodoxia e ortopraxia, quando ela tem teologia, erudição, e ao mesmo tempo piedade, fervor espiritual, a igreja cresce e floresce. Nós temos vários exemplos de igrejas que conseguiram fazer essa ponte entre a boa tradição, outra palavra que infelizmente foi jogada na lata do lixo, tradição é uma coisa boa. Tradicionalismo morto, não, mas tradição é uma coisa boa, né? Lembrando aí do Yaroslav Pelikan, a tradição é a fé viva dos que já morreram, do tradicionalismo é a fé morta dos que ainda vivem. Então, tradição é uma coisa boa. E o que a gente tem hoje é um abandono das nossas boas tradições, e o que se coloca no lugar está longe de ser saudável, né? Outro dia eu vi uma centenária igreja batista no Brasil, no lugar do seu púlpito havia lá um latão,
e o pastor com a Bíblia lá na frente, né, com a calça jeans toda rasgada. Esse excesso de informalidade, essa ruptura com os símbolos da nossa fé, isso parece bom, mas está longe de ser bom, não é? Então, os batistas precisam fazer uma autocrítica, uma avaliação, porque muitas das nossas igrejas se perderam. E eu acho que esse retorno à nossa herança, essa investigação da história, não é outra coisa senão buscar, de fato, aqueles elementos que são supraculturais. Serviram na Inglaterra do século XVII e servem hoje, são atemporais. Então, respondendo a essa querida irmã, eu digo, com muita tristeza, que nós perdemos a nossa confessionalidade. Isso é muito triste. E a questão do pelagianismo? Ou semi, no caso, ele diz... Esse é um ponto bem controverso, porque nenhum arminiano quer se chamar de semi-pelagiano, mas na prática, vejam, esse foi um debate muito intenso. Por exemplo, John Gill foi o maior teólogo batista inglês. O John Gill foi um gigante. E o John Gill foi muito duro na crítica dele aos arminianos. A obra dele clássica chama-se A Causa de Deus e da Verdade, onde ele faz uma robusta defesa da soberania de Deus. E na visão de John Gill, o gigante batista inglês, o semi-pelagianismo está presente tanto nas igrejas arminianas, em alguma medida, quando se vai às últimas consequências, quanto também na igreja romana. Se nós buscarmos o Catecismo de Trento, o documento oficial da igreja romana, está escrito textualmente: a salvação é pela graça. Católicos defendem a salvação pela graça. O que nos distingue, enquanto protestantes reformados, do catolicismo, de qualquer outra tradição supostamente cristã, é que para nós a salvação pela graça somente. Não é graça mais obras, não é graça mais sacramento, não é graça mais voto, não é graça mais dízimo, não é graça mais isso ou aquilo. É pela graça somente. O homem não pode salvar a si mesmo. Essa visão monergística da salvação é uma característica de uma igreja reformada. E os batistas particulares, desde o seu nascedouro, se posicionaram nesse sentido. Basta observar nossos documentos de fé, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos. E no Brasil, embora muitos batistas brasileiros ignorem, outros tentem suprimir, o fato objetivo é que quando os pioneiros aqui chegaram, William Bagby, Zacarias Clay Taylor, eles produziram uma obra, isto é, traduziram a Confissão de Fé de New Hampshire, uma confissão com 18 artigos, que é uma confissão reformada. É bem verdade que ela é moderada, ela é sintética, ela é resumida, mas é uma confissão em que defende claramente a soberania de Deus, e que foi o documento de fé, a Confissão de Fé dos Batistas, desde o início até 1986, quando aqui se aprovou a Declaração Doutrinária dos Batistas, que não substitui a de New Hampshire. A de New Hampshire continua sendo subsidiária, isto é, a Declaração Batista é subsidiária da outra, mas que por alguma razão foi praticamente ignorada. Esse documento aqui que nós publicamos, eu acho que é importante, desculpa eu já entrar nisso aqui, mas a Confissão de Fé de New Hampshire, a surpreendente história da primeira Confissão de Fé dos Batistas no Brasil. É uma obra escrita por Dr. David Bletts, um dos conselheiros da Pronobis, e o Dr. Tom Neros. Tom Neros é um senhor, um ancião, com mais de 100 títulos publicados, titular da cadeira de História do maior seminário batista do mundo, o seminário de Southern, lá em Louisville, no Kentucky. Então, essa obra vai mostrar um pouco sobre a confessionalidade dos batistas e essa estreita relação dos batistas no Brasil com essa confissão que é majoritária nos Estados Unidos do Sul. A maior convenção batista do mundo é a Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, com 15 milhões de membros. E a Confissão de Fé de New Hampshire é adotada lá. Mark Dever, por exemplo, com quem eu tive a oportunidade de conviver por um período num curso que eu fiz lá em Washington, ele, quando assumiu a igreja de Capitol Hill, ele restabeleceu a Confissão de Fé de New Hampshire como a confissão oficial daquela igreja histórica de Washington. Então, as primeiras igrejas batistas no Brasil foram organizadas com essa confissão. Salvo engano,
A primeira Igreja Batista do Porto, quando Taylor por lá esteve, também subscreveu a Confissão de Fé de New Hampshire. Portanto, por onde os batistas do Sul passaram, eles buscaram fazer essa influência confessional que estava alinhada, eu diria, de forma moderada, à tradição reformada.